Aí, pessoal dos terceirões, olha só. Lembrando da última aula, nós falamos dos últimos momentos da ditadura de Getúlio Vargas. Do movimento queremista, que era um movimento que defendia a continuação de Getúlio no poder de maneira ditatorial, né? Queremos Getúlio, e do movimento contrário à continuidade de Getúlio ao poder. Houve uma série de coisas, as ditaduras caíram na Europa, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, e aí veio toda uma influência e um apelo, até porque não popular, apesar dele ter ainda um certo apoio popular, mas havia também uma grande parte da população que não queria mais. E Getúlio acabou sendo caçado, vamos dizer assim. Né? O governo dele, ele pediram para que ele saísse. E quem é que assume o Brasil? Bem, mais tarde vai ter uma eleição, em 1946, e quem assumiria seria esse homem aqui que vocês estão vendo, Eurico Gaspar Dutra. E quem era Eurico Gaspar Dutra? O governo dele começa em 46, vai até 1951. Quem foi Eurico Gaspar Dutra? Ele é o 16º presidente do Brasil, de carreira militar, o general Dutra. Nasceu na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, né? Em 18 de maio, diz aí, de 1883. E ele foi o 16º presidente da história republicana. E faleceu no Rio de Janeiro aos 91 anos, em junho de 74. Né? Ele falece no ano que eu nasci, tá, gente? Estou ficando velhinho. Então, em 74. Dutra, ele foi um governo, né? Ele é um general, Eurico Gaspar Dutra, e ele foi eleito com um apoio, vamos dizer assim, de Getúlio Vargas. Né? Getúlio meio que fez vistas grossas, não foi o apoio, mas fez vistas grossas. Aqui tem uma foto dele com Dwight Eisenhower, né? O Dwight Eisenhower é o presidente dos Estados Unidos, em tempos de Guerra Fria, e ele, claro, vai apoiar maciçamente os Estados Unidos, tanto é que vai haver a eleição dele, a liberação do Partido Comunista do Brasil, depois o Partido Comunista é colocado na clandestinidade, porque tudo que falava de comunismo falava de União Soviética, né? Então, isso vai até o final aí da década de 70, 80, com essa coisa toda. Hoje em dia, falar de comunismo, sinceramente, eu acho que é você voltar ao passado, ou você fazer um esforço tremendo para entrar no museu de história, né? Mas o pessoal da internet está muito ligado a essa história inclusive até gente do governo, né? Com essas histórias de comunismo. Nessa época, não. Havia um mundo realmente bipolar, um mundo completamente diferente, né? Completamente diferente do mundo que é hoje. Né? Então, você vê a associação de Dutra imediatamente ao capitalismo norte-americano, a Dwight Eisenhower. Né? Meu inglês está horrível, tá, gente? Vamos lá. Eleição. Dutra foi eleito presidente da República em 2 de dezembro de 1945 pelo Partido Social Democrata, o antigo PSD, em coligação com o Partido Trabalhista Brasileiro, que foi o partido de Getúlio. Então houve um apoio. Né? Então é Getúlio. Né? E o vice-presidente foi Nereu Ramos. Né? Nereu Ramos, lembrando, do PTB de Getúlio Vargas. Então, Dutra eleito, lembrando que ele é o 16º presidente eleito do Brasil, e lembrando que ele assume o governo pós-ditadura de Getúlio Vargas. Então ele é o primeiro presidente depois de 30, depois que Getúlio deu o golpe e destituiu o Washington Luiz, tá certo? São 15 anos de ditadura Vargas, né? De 37 a 45 é que o bicho aperta mesmo, é que vira ditadura com Estado Novo, tá? Constituição polaca, moldes fascistas europeus, aquela coisa toda. Então até 45. 45, como eu disse a você, houve um movimento muito forte contra as ditaduras, e esse movimento chega ao Brasil e aí força Getúlio ter uma saída, vamos dizer assim, meio honrosa. Né? Não é preso nem nada, vai para São Borja esperar um tempinho, depois na próxima aula eu vou falar da volta de Getúlio. Não como ditador, mas nos braços do povo brasileiro, que brasileiro gosta dessas coisas. Né? Olha só, mandato de Dutra. O mandato de Dutra teve início em 31 de janeiro de 46, lembrando que ele foi eleito no finalzinho aí de 45, finalizado em 31 de janeiro de 51. O que foi que Dutra fez quando chega no poder? Né? Rompimento de relações diplomáticas com a União Soviética. Então a primeira coisa de Dutra foi, claro, se associar diretamente aos Estados Unidos. Romper relações diplomáticas. O Partido Comunista, com a sua figura principal, que era Luiz Carlos Prestes, apesar de eleger Prestes, o mais votado dos senadores do Brasil, volta para a clandestinidade, quer dizer, é cassado o direito
de ser partido político. Então tudo isso você vai ter aqui nessa época, né? Então, lembrando que o Brasil se associa de maneira irrestrita aos Estados Unidos, tá? Durante a Guerra Fria. Fechamento do Partido Comunista, olha só, a cassação de mandatos, fechamento de sindicatos, prisão de sindicalistas, então é marcante isso durante o governo de Eurico Gaspar Dutra. E criação da chamada Escola Superior de Guerra, né? Os oficiais da Escola Superior de Guerra, que nós vamos entender quando eu for falar nas próximas aulas da ditadura militar de 64, que essa Escola Superior de Guerra, ela tem uma aproximação muito grande com os Estados Unidos, ela combate o comunismo, aquela coisa toda da época, que é muito comum na época, né? Não são de linha dura. Os de linha dura é que vão tomar conta mais tarde, há um golpe dentro do golpe, mas são da Escola Superior de Guerra. A grande verdade no Brasil, só abrindo um parênteses aí, é que o Brasil sempre teve esse namoro do exército com o poder, dos militares do exército com o poder. Isso desde que houve a proclamação com Deodoro, que era marechal, com Floriano, né? Então, quando você vê hoje em dia muita gente, o pessoal falando aí, é porque tem generais, tem isso. Isso foi comum durante toda a história do Brasil. Diga-se de passagem, nunca deu muito certo. Mas foi muito comum esse namoro das Forças Armadas com o poder no nosso país. Então, rompimento de relações, acontecimentos principais, rompimento de relações com a União Soviética, alinhamento com os Estados Unidos, fechamento do Partido Comunista, fechamento dos sindicatos e criação da Escola Superior de Guerra. Criação também de incentivos, aí lado mais econômico, de grandes empresas estrangeiras, né? Essas empresas vieram para cá. Outra coisa, Getúlio deixa um dinheiro em caixa grande, Dutra queima tudo. É uma época que vai chegar no Brasil uma série de coisas, tá? Vai chegar matéria importada, a Coca-Cola aparece, enfim, são várias fábricas, mas a gente queima, a gente importa. Carro começa a aparecer, então há uma queima de reservas que é fora do comum. Pra você ter uma ideia, a gente queima todas as reservas cambiais, né? Reservas deixadas na época de Getúlio, apesar de ditador, né? Deixa o Brasil equilibrado economicamente. Dutra queima tudo de 46 a 51. Cria o Plano Salto, focado nas áreas de saúde, né? Quando surge ministério, essa coisa toda, alimentação, transporte e energia. O que eu acho interessante desse plano SALT, né? Saúde, alimentação, transporte e energia, por isso o nome SALT, é que não fala de educação, né? Você veja que não tinha. Tinha ministério, né? Porque a educação é coisa voltada para as elites desse país, tá? Desde a época que Dom João VI criou as primeiras escolas de medicina até os dias de hoje, infelizmente. Com falta de recursos para investimentos, poucas ações desse plano viraram realidade. Então, ele investe no poderio do Brasil comprar gêneros importados, sobretudo dos Estados Unidos, e cria esse plano SALT, mas esse plano não sai praticamente do papel. Então, saúde, alimentação, transporte e energia, o SALT não saltou quase nada aí, né? O Dutra não conseguiu fazer quase nada desse plano. Construiu a rodovia ligando São Paulo ao Rio de Janeiro, que até hoje é chamada de rodovia Presidente Dutra, em homenagem ao político, ao Dutra, né? Construção da rodovia ligando a Bahia ao Rio de Janeiro. Então, se você pegar, você vai ter a Dutra aí construída nessa época. O que mais? Visita os Estados Unidos, claro, né? 1950, que é o ano também que o Brasil cedia a Copa do Mundo aqui, construímos o maior estádio de futebol do planeta e depois saímos endividados, além de perder a Copa. Isso já aconteceu, né? Só foi em 50, em 2014 nós vimos também isso no Brasil. Então, olha só, visitou os Estados Unidos em 1950, tratou de questões diplomáticas, políticas, econômicas, instalação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a Chesf, né? Que até hoje existe. Durante o governo foi criado o Estatuto do Petróleo, voltado para refinarias e aquisição de navios petroleiros. O Brasil dava início à sua exploração. Lembrando que não é a Petrobras é uma construção de Getúlio em 51, né? Ela foi construída por Getúlio, que era extremamente nacionalista. Dutra não é. Dutra é ligado à Escola Superior de Guerra, que prega privatização, que prega abertura total para os Estados Unidos, né? Eu já visto que naquela época não havia outro país para negociar. Isso em 46. Hoje em dia o pessoal está querendo voltar a 46. Bem,
Em abril de 1946, seu governo proibiu jogos de azar. Né? Então foi proibido jogo de bicho, cassino, nessa época. Você diz, mas por que hoje, até hoje tem? Bem, no Brasil algumas coisas acontecem, né? São proibidas, mas continuam acontecendo. Inclusive no estado vizinho aqui de Pernambuco, a Paraíba, o jogo de bicho é patrimônio cultural de lá e lá é permitido sem dúvida nenhuma. Tá? Mas os cassinos foram fechados também nessa época de Dutra. Lembrando que havia um conservadorismo muito grande no ar também, né? Nessa época, ligado à Igreja Católica, e algumas tímidas igrejas protestantes que surgiram também na época. Então, conservadores sempre influenciaram a política. É outra característica do Brasil também. Durante o governo do presidente Dutra, foi elaborada a Constituição de 46, a nova Constituição, né? Lembrando que a gente teve uma Constituição de 37, que é polaca, que é nos modos fascistas, lembrando disso. Tá? Então, em 46, nós temos uma Constituição mais liberal, de caráter democrático, e reafirma as liberdades da Constituição de 34. Liberdades como o voto feminino, né? Direito ao voto, voto universal, essa coisa toda. Restabelecimento das eleições diretas para presidente, governador e prefeito, já que Getúlio não fez, gente. Getúlio foi ditador. Houve uma ditadura Vargas. Alguns prefeitos e governadores eram biônicos, indicados pelo governo de Getúlio. Então Getúlio é um ditador. O Brasil passa por duas ditaduras, de 30 a 45 e de 64 até 85. Então o Brasil é o rei das ditaduras. A gente só vai votar em 89 para 90, quando a gente elege Collor. Né? Depois de muito tempo aí, eu estou falando de 64. Né? Aqui a gente tem um período de tempo de 46 até 60 que nós elegemos presidente. Né? Com dificuldade, mas você vai eleger aí, vai ter o Getúlio, que é eleito pelo voto direto, querendo ou não, ditador não foi eleito pelo voto direto, democraticamente, mas acaba cometendo suicídio em 54, mas aí você vai ter um mandato tampão de Café Filho, depois JK, né? Depois Jânio, aquelas loucuras de Jânio, e aí acaba renunciando, e aí deu o que deu, o governo de Goulart e a ditadura militar. Bem, isso é outra história. Garantir a igualdade de todos os cidadãos perante a lei, isso é a Constituição, tá? Então, é um avanço dela. E aqui você tem estabelecer liberdade de manifestação de pensamento. Essa lembra de libertação de pensamento é interessante. Liberta o pensamento, mas o Partido Comunista não pode pensar. Então, comunismo não. A censura só poderia ocorrer em espetáculos voltados à diversão pública. Né? Tem uma coisa interessante, tinha censura. Não tinha censura, porque não tinha liberdade de pensamento. Mas sem comunismo, e se tivesse alguma coisa mais chegada talvez à sexualidade, qualquer coisa disso era proibido. As correspondências dos cidadãos não poderiam ser violadas. É algo fantástico. Né? Até Getúlio abria qualquer carta, se mandasse. Aí não, você tem a liberdade individual garantida. Liberdade de crença, realização de cultos e outras atividades religiosas. Então o Brasil dava sinais que tinha liberdade de culto. Nós não éramos uma Constituição ainda laica, como hoje. Né? Apesar da influência religiosa que eu não entendo. Se é laica, é laica. Não pode ter, porque a maioria cristã pode ser o que for. Então modifiquem a Constituição, coloquem, olha, nós vai liberar o culto, mas a maioria é cristã, então não vai ser mais laica. Vai ter os símbolos do cristianismo. Pô, aí beleza. Mas a Constituição de 88, cidadã, não desiste, diz que é laica. A de 46, ela já garantia a liberdade, apesar de não ser laica. Tá? Garantia ampla defesa jurídica da pessoa acusada, é outra coisa interessante. A pessoa só é acusada definitivamente quando passar por todos os julgamentos necessários. Depois de tudo julgado, o trânsito julgado, aí sim você é condenado. Essa era a ideia da época até os dias de hoje, apesar de que o pessoal está fazendo alguns remendos por aí. Ok? Terceiros anos, peguem a aulinha de hoje, fala de Eurico Gaspar Dutra, está no meu canal no YouTube, Hugo Ferreira. Acessem, visualizem, mas também eu quero que vocês se inscrevam lá. Fiquem ouvindo, tem uma série de aulas de primeiro, de segundo e terceiro ano. Legal? Nós vamos voltar e vocês vão terminar, se Deus quiser, esse ano. Ok? Cheiro. Até semana que vem, vou passar daqui a pouco a atividade.